Ô Glenda, hoje nós estamos vivendo, foi até tema da minha abertura hoje, do meu editorial, nós estamos vendo um momento que é um momento delicado, porque aumentaram muito os casos da Covid. Aliás, ontem fiz mais um teste, eu sou o rei dos testes, né? Ontem fiz mais um teste e graças a Deus deu negativo e a gente continua com essa preocupação. E o futebol não é diferente, o futebol está envolvido nesse contexto. Então nós tivemos duas opiniões muito contrárias. A do Lisca, sim, a favor da interrupção e claramente a favor da interrupção. Eu acho que até uma atitude heróica, afinal de contas ele é empregado do América, o futebol é importante para que os salários sejam pagos. E do outro lado, o Renato Gaúcho foi claramente a favor da permanência do futebol. Ou seja, o Renato acha que o futebol é o meio mais testado, o futebol é o meio mais seguro e que por conta disso ele não concorda com a paralisação. Qual é a tua posição nessa história toda aí? O que você pensa? Bom, olhando para o futebol, acho que a gente tem duas realidades bem diferentes com relação aos clubes, né? O Lisca estava falando com relação à Copa do Brasil, né? Que a gente sabe que tem times que não têm tanto dinheiro assim, né? Que não tem como ficar bancando tantos testes regularmente, que não tem um banco completo para fazer substituições. Então, eu acho que a gente tem duas realidades muito diferentes aqui no Brasil, né? Os times que têm dinheiro, que têm bala, que testa toda hora, que o teste é livre, é aberto e que você perde 10 jogadores e você vai ter esses 10 jogadores, porque você tem uma base também muito forte, e você tem esses times que não têm isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho e generosidade. Acho que não dá para julgar o que cada um sente, né? Porque eu acho que nesse momento cada um está passando uma história diferente. Tem pessoas que estão perdendo amigos muito próximos, tem pessoas que não estão perdendo amigos próximos, tem pessoas que perderam familiares, pessoas que assim eu nunca tive, graças a Deus. O meu filho mais novo teve e eu vivi isso na pele, essa agonia de saber se essa doença, muito obrigada, se essa doença no meu filho, como é que o corpo do meu filho ia reagir, como é que o organismo dele ia reagir. Eu fiquei em pânico, para falar a verdade. Então eu acho que nesse momento não é hora de julgar, é hora de parar, entender o que está acontecendo, entender o tamanho, né, a diferença que existe de um clube para o outro e aí sim tomar alguma decisão. Agora, essa diferença, ela existe e ela é gritante se a gente pegar um time do interior de uma cidade pequena, né, contra um time grande como o Grêmio, como o Flamengo, como o São Paulo, como esses times maiores que a gente sabe que tem muito mais recursos para manter essa bolha mais eficiente. Aliás, você está indo tão bem, mas tão bem que foi exatamente essa a minha posição aqui na abertura. Primeiro que eu acho que a gente tem que ser democrático, né? Então todos têm que ter o direito à sua opinião. A gente não é obrigado a concordar com A ou com B, mas nós temos que dar ao Renato Eu respeito os dois, tá? É isso que eu estou falando. Eu respeito os dois. Plenamente e acho que a tua posição é exatamente a minha. A gente tem que ter muito cuidado nesta hora, não só para opinar, como também para chamar a atenção para o assunto. Essa é a questão. E é fato. A diferença é gritante, realmente, principalmente no que diz respeito à Copa do Brasil. Então, tem times grandes que estão começando na fase inicial da Copa do Brasil que vão ter que viajar lá para o outro lado. Tá tudo bem, eles podem. Vão ser testados, se bobear até fretam um avião. E o pequeno? E o pequeno, que é lá do Nordeste, como é que ele vai fazer quando ele tiver que vir aqui para o Sudeste? Ele vai misturar 40 pessoas daquela delegação num voo completo, totalmente lotado. O que adianta ter sido testado ali um dia antes, se no meio do avião ele vai conviver com 100 pessoas que não foram testadas? Então é complicado, essa é uma realidade que precisa ser estudada, né? É uma realidade que precisa ser estudada. E outra coisa, a gente está vendo o caso do Corinthians agora, né? Vários jogadores testados positivos, uma reinfecção. Então, é um momento delicado que não é só o Brasil, mas é um mundo. E é um desafio para todo mundo. É um desafio para o esporte, é um desafio para a cultura. Olha só o que a cultura está sofrendo. O esporte voltou, né? Teoricamente, querendo ou não, o esporte voltou. E a cultura? E as festas? E os bailes? E o teatro? E como é que faz? E aí, é desafiador mesmo, é para a gente parar para pensar, mas eu acho que a palavra que tem que ser seguida, né, a palavra que tem que, o carro-chefe dessa história toda, eu acho que é a empatia, sabe? Agora a gente tem que ter muita empatia pelo outro. Não dá para você questionar o outro usando a sua experiência ou o que você acha.
né? Você tem que esquecer o que você acha e a sua experiência e olhar para o outro com generosidade e empatia, se colocando no lugar do outro, né? E entendendo que todo mundo tem um pouco de medo, todo mundo passou por alguma coisa e está passando, né? Então, eu acho que o esporte é um alívio, é um alívio. É uma delícia a gente poder falar de futebol de novo, né? De poder mostrar as competições. Estamos aí, se Deus quiser, à véspera aí de uma Olimpíada, né? Imagina o que está passando na cabeça do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio, né? O dia está chegando, cara. Os meses estão passando. Daqui a pouco faltam 50 dias para as Olimpíadas. Será que vão ter essas Olimpíadas? Será que não? Estão dizendo que sim. Mas eu estou falando assim, o mundo do esporte... Tá parado. Tem que pensar, né? Tem que pensar. Não é para julgar. Tem que pensar. Tem que pensar. É isso. Questão olímpica, aliás, hoje teve uma declaração importantíssima lá do comitê organizador, que já está estudando, não tem plano B para a não realização da Olimpíada, né? Pelo menos por enquanto não tem plano B, a Olimpíada vai ser realizada. A questão é que nos próximos dias a gente vai ter a decisão se o Japão vai receber ou não torcedores estrangeiros. Público estrangeiro. Então, essa é uma decisão importante também, porque o Japão está muito preocupado com os testes e o Comitê Olímpico Internacional também é muito interessante, né? Porque o Comitê Olímpico vai testar todo mundo. Então, aqueles que estarão envolvidos na Olimpíada, jornalistas, atletas, técnicos, todos estarão testados. Então, essa é uma vantagem, testados e vacinados, que é a outra vantagem, né? Que é outra vantagem gigantesca. Então, teste e vacina. Isso, é claro, faz de uma bolha gigantesca a tranquilidade de que a Olimpíada vai acontecer. Agora, torcedores ou não, é uma outra história.